O preparador Fábio, que eu nunca consigo falar o sobrenome. Masseredjian. Isso. Ele participou da coletiva e explicou, assim, por A mais B, cientificamente, as questões do impacto de cada jogo no jogador, e, enfim, como precisa ter esse cuidado. Falou, não dá para evitar lesões, as lesões vão acontecer, mas o que a gente precisa fazer é ter o jogador no máximo que ele pode, né? E por isso que a gente tem que ter esse cuidado. Então, assim, eu acho que os especialistas estão aí para definir, e eu acho que é muito injusto o treinador ser criticado por poupar, quando o problema não está no treinador poupar. O problema está num calendário que ninguém faz nada para resolver. Que a CBF não, faz questão de não resolver, porque ela precisa dos votos das federações, e as federações fazem questão de não tratar. Então fica, ano após ano, a gente vê um campeonato... 2, 3 anos atrás eu escrevi uma coluna disso, do Brasileirão de Reservas. Pode prestar atenção. A quantidade de jogos que a gente vai ver de Campeonato Brasileiro em que Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, os principais postulantes a título. Esse ano só não vai ter o Inter poupando tanto, talvez, porque o Inter está na Sul-Americana, né, não está na Libertadores, então ele provavelmente vai priorizar o Brasileirão. De resto, entre Libertadores e Brasileirão, se prioriza a Libertadores, e porque você não pode arriscar também, mesmo na fase de grupo, você fala assim, não, o time brasileiro sobra pra caramba. Olha a primeira rodada da Libertadores, que foi todos os jogos fora de casa. Os brasileiros não ganharam, só o Atlético ganhou. Se você tivesse um calendário mais folgado, foram 17 datas gastas com os estaduais, né, para Flamengo e Palmeiras, que eles foram até o final. Se você tivesse um calendário mais folgado, você poderia ter, por exemplo, algumas rodadas de brasileiro, domingo e domingo. Sim. Como você não tem mais tempo para isso, você joga 2 vezes por semana no brasileiro. E aí você não tem tempo de descanso, cara. Nós estamos de recuperar jogador. Nós estamos passando pano para uma coisa que não é a realidade do futebol brasileiro hoje. A gente está botando culpa no calendário, ele exige administração. E acho que a culpa é do calendário até um ponto. Você não pode chegar diante de um Flamengo e Palmeiras e dizer que esse é o jogo que você vai administrar. É aí que é o problema, não é administrar ou não administrar. As circunstâncias estão colocadas, o calendário é uma AM e você tem que lidar com isso. A partir do momento em que você tem que lidar com isso, você faz escolhas. E a escolha não pode ser no Flamengo e Palmeiras. Não, mas o Flamengo teve o São Paulo no meio da semana também. O Flamengo também teve o São Paulo no meio da semana, que tentou poupar o Luiz Araújo e ele teve que entrar porque o Cebolinha se machucou. Isso é final de campeonato. Esse era o grande jogo do campeonato. É o jogo em que eu mostro o tamanho, é o jogo que eu vendo para o mundo inteiro. Você está falando como se o Flamengo tivesse poupado todo mundo, Lino. O Flamengo poupou o Pedro e o De La Cruz. A poupança não é de jogadores. Aí, beleza. Mas aí isso eu acho que é um resultado de desgaste. Não é questão de... E aí eu não acho que seja o jogador entrando em campo falando assim, hoje eu vou só aqui jogar no miudinho porque eu não posso me desgastar. Eu acho que isso é resultado de um time que está desgastado. Assim como o Abel falou muito sobre o Veiga, que é nítido que ele não está rendendo o que se espera dele mesmo. E acho que tem a ver com a quantidade de jogos. É um jogador que é muito exigido e que precisa. O Palmeiras precisa dele. Hoje, o Palmeiras não tem um reserva para o Veiga que consiga fazer o que o Veiga faz. Não atuou ainda, né? Não, exato. E não é no mesmo nível, entendeu? E o Flamengo ontem tirou 2 jogadores muito especiais. E não, o Pedro não tem. O Pedro hoje não tem reserva. Se você tivesse o Gabigol apto, você tira o Pedro e coloca o Gabigol, o dano é menor. Jogou o Carlinhos, que brilhou no Nova Iguaçu, o patamar é outro. E sem o De La Cruz, por melhor que seja o Gerson, o Alan, é o De La Cruz, cara. O De La Cruz faz muita diferença. Assim, a gente tem que imaginar que, assim... E o De La Cruz entrou aos 30 do segundo tempo. Porque na TV já tem 6 anos. Esse é o primeiro ano, realmente, que a gente vê o Campeonato Brasileiro, porque tá piorando. Cada temporada que você falou, já teve o brasileiro do time reserva, já teve o brasileiro do time misto, já teve o brasileiro dos 11 reserva. Esse é o brasileiro que eles querem dividir as atenções com Copa do Brasil, com Libertadores, André. E a gente está na 3ª rodada. Você imagina daqui na 20ª rodada, onde a gente vai ter embates de No ano passado, Copa no jogo do Allianz Parque, também o Flamengo no primeiro tempo foi com um time menos forte no segundo. Então é um jogo que cria muita expectativa e não vem entregando, infelizmente. Mas acho importante a gente ouvir o Tite e o seu preparador físico. Esse foi um tema da entrevista. Flamengo vem sendo muito cobrado por jornalistas que cobrem o clube, influenciadores que cobrem o clube. O Flamengo está assim, lidando com essa repercussão
E não por acaso ontem o Tite levou o seu preparador físico para a entrevista para falar sobre o tema. Dá uma olhada. Não é da vontade do técnico. A vontade do técnico é competir todos os atletas e colocar. Mas tem alguns atletas que têm 6, 7 jogos seguindo. Aí eles vão e relatam que estão com sentido maior. Aí o departamento médico diz, puxa, a nossa posição é de cuidados, né, que foram especificamente hoje tinha Pedro, Nico, Ayrton, o Eric e Luiz Araújo, que estavam tipo assim, amarelo e vermelho, porque eles iam ter riscos importantes, que aí tu perde um jogador para 5, 6, 7 jogos. Com o sintético também, que tem uma característica diferente. Nós fizemos o 7º jogo consecutivo. Então, com o calendário congestionado, o número de lesões aumenta consideravelmente. Isso também tem um artigo de 2005, que também mostra um aumento de 5,6 a mais quando o calendário está congestionado em comparação a quando não está congestionado. Então, com todos esses dados, nós nos reunimos e aí tomamos a decisão de tirar atleta A, atleta B ou atleta C. Por quê? Porque a performance dele começa a cair. A decisão é sempre do treinador. Nós passamos informações a ele. E ele toma a decisão, é claro. Né? E nós todos estamos juntos para ajudá-lo a tomar a melhor decisão. O que para mim está claro nessa história é que o Flamengo, como clube, não trata o jogo de ontem como a gente trata. Final antecipada, por exemplo. Eu olho esses dois, que são para mim os favoritos ao título. O Flamengo tirar ponto do Palmeiras, acho fundamental nesse campeonato. Né? O Flamengo, acho que ele não tem esse senso de urgência com esse jogo como a gente vê. O Flamengo acha que são 38 rodadas, é a conclusão que eu tenho, vendo como o Flamengo se preparou para os jogos, que o Flamengo vai trabalhando jogo a jogo. A Libertadores tem um senso de urgência maior agora, né? O Flamengo está disputando a liderança do grupo, e que o jogo de ontem não era assim aquele... Afinal, vamos nos preparar para esse jogo como vocês estão sugerindo. Vou fazer todo o meu planejamento para esse jogo. O Flamengo vai fazendo um planejamento jogo a jogo e o de ontem não era um jogo fora da curva tão especial para que esse planejamento terminasse com Pedro de la Cruz titulares. Isso para mim está claro. A gente pode debater se é certo ou errado, mas para mim está claro. Eu acho que é claro também uma situação... E vai além. Uma situação que a gente não pensa também. Lembra do Campeonato Brasileiro do ano passado? Que várias equipes perderam várias rodadas em jogos que não se entraram com a equipe titular. E no final das contas, os times foram largando, deixando de competir, porque imaginava que o Botafogo seria campeão. E o Botafogo entregou o título para times que tinham largado o Campeonato Brasileiro. O Flamengo era um time que tinha largado o Campeonato Brasileiro e chegou no final com chances claras de ser campeão. Então, o que eles devem pensar? Essa rodada não vai ser tão importante. Exato, é o que eu estou dizendo. Exato, é isso. O Campeonato Brasileiro ano passado mostrou isso. Mas tem uma coisa, André. O jogador, o Lino falou do treinador, que o treinador olha, né, pega a lista, vê os jogos. O jogador também faz isso. E o jogador também é interessante ele analisar e falar, pô, esse jogo eu quero estar. Então, aqui, ó, esse aqui eu vou jogar vou jogar contra o Botafogo, o clássico, o próximo, o outro é contra o Bragantino. Eu descanso contra o Bragantino. O descompromisso que me faz mal é o descompromisso com o espetáculo, com a qualidade do jogo, com aquilo que você está vendendo, com o que você está colocando. Se esse é o confronto de mais alto nível, eu tenho que programar, até fisicamente, o desgaste dos meus jogadores para que eu chegue nesse jogo inteiro, para que nesse jogo eu mostre realmente o tamanho que eu tenho. Eu acho que se perde essa noção de prioridade do quanto esse tipo de enfrentamento é fundamental. Mas são os mesmos 3 pontos depois contra o time X, Y, Z. Pontos corridos é tudo a mesma coisa. Não é, não pode ser. Você não pode vender um campeonato assim. Você não pode entrar em campo com o Endrick perseguindo o lateral, com o time o tempo inteiro focado em marcação, com o Flamengo se administrando dentro de campo, tocando para o lado. É Palmeiras e Flamengo, era para ser o grande jogo do Campeonato Brasileiro. Eu não vou engolir isso nunca, cara. Nunca. Sim. E agora, já que teve o jogo, a minha impressão... O resultado é melhor para o Flamengo, como visitante, poupando 2 jogadores como Pedro e De la Cruz a maior parte do tempo. A minha impressão é a seguinte, cara, embora o Palmeiras, essa rivalidade comece para valer em 2016, né? Quando o Palmeiras é campeão, tira uma onda com o Flamengo com a história do cheirinho e vai se assim. Aeroporto, né? Você pode pegar esse recorte, que é de 16 para cá, ou pegar o da Era Abel, que é de 20 para cá, o Palmeiras ganha mais títulos do que o Flamengo. No entanto, no confronto direto, em que pese o Palmeiras ter vencido 2 finais contra o Flamengo, né, Supercopa e Libertadores, mas no confronto direto,
o Flamengo tem melhores números, estatísticas. E ontem, de novo, na impressão que eu tenho, o Flamengo jogou um pouco mais do que o Palmeiras, não? Se tivesse que apontar um time que jogou mais bola ontem, eu diria que foi o Flamengo. Tentou chegar no gol do Amiguinho, né? Contra o Amiguinho. Eu achei no segundo tempo. Eu achei que no primeiro tempo o Palmeiras foi melhor no primeiro tempo. Mas não conseguiu ser efetivo nas chances. Ele ficou mais... Eu acho que ele foi mais efetivo na marcação da saída de bola do Flamengo. O Flamengo teve muita dificuldade de construir. No primeiro tempo mesmo, o Everton fez a defesa mais difícil do primeiro tempo. Do Luiz Araújo. Foi no lance do Luiz Araújo. Mas eu acho que ele, na maior parte... mais perto da vitória. Foi o momento em que o Flamengo conseguiu uma grande sair da defesa. pressão. Mas acho que o Palmeiras, ele teve um pouco mais de controle, mas não conseguiu ser tão agressivo. Ele tinha a bola e não conseguia ser tão agressivo com ela na última linha ali. O Flamengo, ele se defende também com o Tite, ele se defende muito bem de uma maneira muito compacta, né? Então, por mais que ele estava com dificuldade de construir o jogo, e beleza, ele não estava tendo o domínio com bola que ele costuma ter, mas sem bola. Hoje, o Flamengo é um time que sabe controlar o jogo também sem bola. Então, é um time que fica muito compacto, é um time que atrapalha demais, né, as trocas de passes no meio-campo, marca, pressiona sempre a bola. Então, obrigava um pouco o Palmeiras a jogar mais pelos lados. O Palmeiras tentou, no primeiro tempo, ainda inverter jogada, pegar o Mike num contra um pelo lado direito, mas teve pouca criatividade até. Acho que o Palmeiras teve pouca criatividade com a bola. No segundo tempo, até com as trocas que o Tite faz, acho que o Flamengo melhora um pouco, produz algumas chances, mas é isso. Assim, eu acho que, na verdade, se a gente parar para olhar, a maior parte dos jogos Palmeiras e Flamengo tem... placares magros, né? 0-0, 1-1, 0-0, 1-1. Teve um fora da curva que foi o 3-0 do ano passado, no Maracanã, e que foi, para mim, o grande jogo do Tite do Flamengo no ano passado, porque ele conseguiu, era um Palmeiras em ascensão, o único jogo que o Palmeiras perde ano passado naquela reta final. 31ª rodada Exato. brasileira do ano passado. E o Tite percebe as dinâmicas que o Palmeiras estava fazendo, principalmente com Rafael Veiga, Endrick e Mike pelo lado direito, sempre muito próximos, trocando passes e furando as defesas adversárias, e ele consegue... com a ajuda do Cebolinha, fechando muito aquele espaço, o Luiz Araújo fechando muito o outro lado, por onde atacava o Piquerez, né? Que é sempre um lateral muito, muito ofensivo. E ele conseguiu, anular ofensivamente, né? Anular defensivamente o Palmeiras. O Palmeiras produziu poucas chances e o Flamengo foi muito efetivo nas chances que criou. Fez um 3-0 sonoro em cima do Palmeiras. Foi a única derrota do Palmeiras naquela reta final. Mas, no geral, esses confrontos, eles são talvez justamente por causa das expectativas. E eu acho que é aquilo que a gente fala de clássico também, né, Rizek? A gente fala de clássico, assim, Palmeiras e Corinthians, Flamengo e Fluminense. Tem tanta coisa envolvida que muitas vezes o confronto ele fica com muitas preocupações defensivas, porque você não pode perder aquele jogo. Você não pode perder. O Palmeiras não pode perder para o Flamengo por 3-0, entendeu? Isso é muito sonoro, isso se reverbera. Então acontece que você acaba ficando um pouco mais cauteloso e é um jogo muito estudado, você estuda muito o adversário. Então eu acho que o normal de jogos assim é ser 0-0, 1-1. Só que o normal também é você ter um pouquinho mais de chances, porque você tem muita qualidade dos dois times. Mais qualidade de elenco do Flamengo hoje, na minha visão, mas um Palmeiras muito encaixado pelo trabalho do seu treinador. Então, por isso que ficou abaixo, porque acho que foram poucas chances, né? A gente não viu os goleiros fazerem grandes defesas. Você concorda que esse é o maior jogo do Campeonato Brasileiro hoje? Possivelmente. Espero que não seja, né? Não, em termos de... porque é o que gera mais maior, não é o melhor. É o que gera mais expectativa, sem dúvida. É o que gera mais expectativa. Agora, se a gente vende para fora, né? Não, esse aqui é o grande jogo do Brasil. É isso. O estádio tem um palco que impede que você comercialize e ingressos atrás fica aquele, né? Não é uma imagem bonita. O visitante foi levado a 50% da sua capacidade. O Flamengo... Teve show na véspera, o gramado também não estava esteticamente impecável, né? Já estava até meio um certo marronzinho. O regulamento fala que o Flamengo podia treinar no dia anterior no gramado, nem isso rolou também. Não pôde. Nem sei se os clubes gostariam mesmo de exercer essa cláusula. Aí o jogo é modorrento, então assim, não é uma imagem vendável mesmo de um grande campeonato. A gente vai ouvir agora o Abel, as explicações dele. Agora o Tuculino também, cara, que o Palmeiras, até por no meio da semana ter se poupado, visando a esse jogo,
tá mais inteiro, só não tinha o Zé Rafael, eu acho que o Palmeiras poderia ter jogado mais. Poderia. Em casa, no seu campo. Você precisa estar comprometido com causas maiores. O Flamengo ficou ali, ó, tô na minha. Vem aqui Mas me atacar. também é ruim isso, né? Eu sei, mas Porque assim, assim, eu acho que a responsabilidade maior desse futebol pobre, na minha visão, é um pouco mais do Palmeiras. Eu entendo tudo que a Renata colocou. Esperava mais do Palmeiras. Esperava mais do Palmeiras eu também. entendo e concordo com o que a Renata colocou, André, só rapidinho. Mas são duas equipes que o Lino falou. É o maior jogo que nós temos hoje no futebol brasileiro. Você olha de um lado, você está falando o Flamengo tem muitos jogadores de qualidade, o Palmeiras também, gente. Se olhar para o outro lado, nós temos jogadores lá de seleção brasileira, de seleção de vários países, e que tem muita qualidade, para pouca bola que foi jogada. Um chute no gol, você tem a numeralha aí? Um chute no gol. Se você não tiver um jogo desse bom pra gente, atrativo, qual o jogo que vai ser? Os times que vão marcar o Palmeiras e o Flamengo lá atrás, esses times jogam e deixam jogar. Ah, mas não deixaram jogar. Só não deixaram jogar, porque não quiseram jogar. Então eu volto. A gente trata esse jogo como algo supra-sumo. O Flamengo, no caso, não tratou. Foi mais uma rodada de Campeonato Brasileiro para o Flamengo. Eu acho que isso, para mim, ficou bem claro. Inclusive nas entrevistas. O Flamengo passou o jogo com o São Paulo e aí foi ver quem é que poderia ter condição ou não. Ele não pensou, vou poupar contra o São Paulo para no domingo estar inteiro. O Arrascaeta e Peraí, Zé, que nesse caso eu discordo de você, porque tem sido notável no Flamengo que há um planejamento sobre cada jogo, 2 jogadores. Eles começaram a primeira rodada sem poupar, o time principal que estava jogando o Carioca. O segundo jogo contra o São Paulo poupou o Arrascaeta e o Luiz Araújo. Perfeito, o jogo de ontem o Flamengo tem o mesmo peso que contra o São Paulo, que eu estou dizendo. Só que o Arrascaeta e o Luiz Araújo são titulares, o Arrascaeta tem um peso enorme. O Luiz Araújo, beleza, a gente pode falar que o reserva do Luiz Araújo está mais à altura do que se a gente olhar para quando você tira o Pedro, você não tem um reserva do tamanho. Perfeito. Mas são 2 jogadores importantes, que ele poupou contra o São Paulo. O Luiz Araújo acabou tendo que entrar. Teve o mesmo peso, São Paulo e Palmeiras. 2 jogadores. É o que eu estou dizendo. Exato. Teve o mesmo peso. Não é que esse jogo para o Flamengo... É mais relevante, é a final, é o que a gente trata. Para o Flamengo, foi um jogo como o do São Paulo. Exatamente. Foi uma rodada como é qualquer uma das 38. É exatamente esse ponto. Não foi tratado a partida de ontem pelo Flamengo como esse é o meu jogo. Não, o Flamengo vai fazendo uma análise rodada após rodada. Vamos ouvir o Abel, depois do empate sem gols no Allianz Parque. Não é o gramado, eu já vos disse, eu sou o primeiro a reclamar de tudo, né? Vocês dizem que eu reclamo de tudo. Vos garanto que não é do gramado. Para vos ser sincero, há gramados naturais muito piores do que os nossos sintéticos, e o primeiro sintético foi o do Atlético Paranaense, o segundo foi o Palmeiras, e o terceiro, se não estou enganado, e corrija-me se eu estiver enganado, acho que foi o do Botafogo. E porquê é que tem? Tem porque a quantidade de jogos que há no Brasil é impossível manter uma qualidade de um gramado, como por exemplo tem o Corinthians. O Corinthians só joga lá o Corinthians. Quando a CBF, se assim posso dizer, conseguir meter em todos os campos a qualidade do gramado que está, por exemplo, no do Corinthians, aí nós podemos reclamar dos sintéticos. Eu tenho o Veiga e estamos à procura de tentar arranjar um bom substituto à altura. Por exemplo, o nosso adversário tem o Arrascaeta, tem o De La Cruz, e eu tenho forçado muito, por exemplo, o Veiga, e como eu vos disse, muitas vezes vocês reclamam da fase dos jogadores, e deixem que eu vos diga de coração, não é porque eles não querem, é porque eles não conseguem, porque jogam cansados. E a diferença é essa, nós formamos jogadores com muita qualidade e o nosso adversário compra jogadores. Foi isso que eu quis dizer na última conferência. Os 2 senadores muito em sintonia com o que as diretorias pregam nesse momento. O Flamengo é um dos grandes críticos do gramado sintético, o Palmeiras vem se defendendo e o Abel, como um profissional padrão da instituição... Dá uma estucada também, uma esticadinha, né? Porque assim, André, eu tô com o Abel, eu não sei, eu tô indo lá, domingo eu vou estar fazendo um evento no Allianz Parque. Eu tô achando esse gramado diferente do que era da temporada anterior. Não, o palco não era pra ti? Hã? Trocaram o plástico pela cortiça. Pois é, então é porque assim, a bola tá mais viva. O amortecimento foi trocado. A bola tá mais viva, me parece muito duro. Fala, João! Tudo de bom pra vocês! Estamos juntos mais uma vez aqui no canal Fala João Guilherme. Muito obrigado pela moral de todos. Passamos de 194 mil inscritos e estamos rumo aos 200 mil.
Show de bola, muito obrigado pela moral. Continue se inscrevendo aí no canal Fala João Guilherme. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se não é, também muito obrigado por estar aqui, por acompanhar, por curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Nós agradecemos muito. Gostaram do cenário? Bonito, né? Acharam legal? Nossa, quantas montanhas! Mas que lugar é esse, João Guilherme? Parece ser um lugar alto, hein? Montanhas demais, olha lá, ó. As montanhas tocando nas nuvens. Esta é a cidade de La Paz, na Bolívia. Uma cidade que quem já viveu a experiência de ir lá, o avião, quando chega, ele não desce, ele nivela e entra na pista para você ter a noção da altura. O aeroporto aí fica a 4.100 metros. Aí você chega no aeroporto lá em cima e desce. E aí vem para a cidade de La Paz, que está a 3.600 metros acima do nível do mar. E eu lhes apresento agora o estádio Hernando Siles. Eu vou até sair aqui, ó. Olha aqui. Esse é o estádio, olha lá. Estádio Hernando Siles, um dos palcos mais tradicionais do futebol da América do Sul. A seleção da Bolívia sempre joga aí. Neste estádio, a seleção brasileira sofreu a sua primeira derrota para uma eliminatória de Copa do Mundo em 1993. O Brasil foi derrotado pela seleção da Bolívia. Repito, foi a primeira derrota da história da seleção brasileira em uma eliminatória para a Copa do Mundo. E os times brasileiros geralmente sofrem bastante aí. E neste estádio Hernando Siles, nós vamos ter, na próxima quarta-feira, um jogo decisivo pelo Grupo E da Conmebol Libertadores, que eu vou narrar no Paramount Plus, ao lado do PVC. Estarão jogando Bolívar e Flamengo. O Bolívar, que, aliás, se beneficia da altitude, mas que tem uma boa equipe, é um bom time. O Bolívar lidera o grupo com 6 pontos, o Flamengo tem 4, Milionários 1 e Palestino 0. Ou seja, é um jogo realmente que tem um caráter de decisão muito importante, porque quem vencer esse jogo dá um passo gigantesco para ser um dos 2 classificados para as oitavas de final. E um detalhe, se o Bolívar vencer, ele praticamente assegura essa vaga. Mas aí é que entra a história e o peso da altitude. Pegando apenas o Bolívar, que é o adversário do Flamengo, como referência, até hoje na história, preste atenção nessa informação, aconteceram 17 jogos entre times brasileiros e o Bolívar em La Paz. 17. Vocês sabem quantas vezes os times brasileiros conseguiram vencer o Bolívar em La Paz, nesse estádio Hernando Siles? 3 vezes. O Grêmio em 1983, o Palmeiras em 2020 e o Internacional na Libertadores do ano passado. Foram apenas 3 vitórias de times brasileiros. O Bolívar, nesses 17 confrontos, venceu 10 partidas e 4 empates. Para você ter a noção da dificuldade que é jogar lá, grandes times já foram lá e apenas 3 conseguiram vencer. Isso dá a medida do desafio que o Flamengo terá na próxima quarta-feira em La Paz. Flamengo, se conseguir empatar o jogo lá, nação rubro-negra pode sair comemorando, porque será uma grande vitória. É um jogo que exige muita estratégia, inteligência para conseguir um resultado positivo. E, como eu já disse, para agravar a situação, o Bolívar tem uma boa equipe. Então, a dificuldade está colocada. Por essas e por outras, que eu costumo dizer que a Libertadores ela é diferente de todas as outras competições. A Champions League é a maior competição de clubes do mundo, é fantástica, é glamurosa, tem as maiores equipes do planeta, milhões e milhões de euros, estádios lindos, modernos, mas a Champions League não tem isso aqui, ó. Dá uma olhada. O estádio, ele fica praticamente na direção do topo da montanha. É um negócio assustador. E quem já viveu essa experiência de altitude muito elevada sabe o quanto é desesperador. Eu já estive em Quito, a 2.850 metros, que é bem mais baixo que La Paz, e olha, influencia.
Então você pode ter certeza que não tem nada de frescura, de lado psicológico, é uma questão fisiológica, influencia mesmo. E os números comprovam. Vencer aí dentro é muito difícil. E essa é a missão que o Flamengo terá na próxima quarta-feira. Repito, hein? Estarei narrando esse jogo com o PVC no Paramount Plus, Bolívar e Flamengo, quarta-feira, 21h30. Se prepare, emoções à vista. A Libertadores é isso aí, ela é traiçoeira. Salve, nação rubro-negra! Nação, vocês acham que o Flamengo vai sofrer na altitude? Cara, eu tenho certeza. Aquela partida contra o Milionários com a mais. O Flamengo podia ter tomado um sacode lá. Com a mais. Os caras jogaram muito no segundo tempo. O Flamengo jogou nada. E isso me preocupa, cara. Me preocupa muito. Porque na hora que chegar times de verdade, mano, vai ser complicado. A partida ontem contra o Palmeiras foi meio amarrada, muitas faltas. Mas eu também acho que o Tite mexeu muito mal. Cara, eu concordo muito com o Pilhado. Eu gosto do Pilhado por causa disso aí. O Pilhado fala a verdade. O Vampeta também, cara. Os caras não tem muita historinha, não. Porra, contrata um elenco caro desse. De La Cruz, Pedro. Só cara, porra, top. Jogo rodado. Porra, beleza. Por que não podia entrar com os caras titular? E no segundo tempo mexer um pouco pra poupar os caras pro próximo jogo? Cara, jogo contra o Palmeiras... Não tem disso de ficar poupando jogadores de historinha quais, não, irmão. Não tem isso, cara. O Palmeiras é candidato direto na disputa do Brasileiro, cara. Porra, 6 pontos ganhar na primeira e na segunda rodada do Palmeiras já são 6 pontos. É confronto direto. São adversários diretos na briga pelo título. Então, ganhar o jogo do Palmeiras contra o Palmeiras, cara, é essencial. Todos os jogos tem que ganhar. Aí chega no final da temporada, é esses pontinhos aí que escapam aí nesse joguinho feio, nesses 1, 2 pontinhos assim que vai escapando, 3 pontinhos de bobeira, que perde o campeonato. Entendeu? Já teve a gente decidir o campeonato na última rodada. Com a época do Rogério Ceni. O Rogério Ceni que era o técnico. Cara, tinha que ficar secando o jogo do adversário, torcer, porra. É horrível isso, cara. O time desse aí tem um elenco fabuloso, irmão. Cabuloso o elenco. Então, tem peças para substituição. Tem peças para isso. Agora, querer começar a entrar direto assim, porra, com falta sem um De La Cruz e sem um Pedro de cara, velho, quando entrou o Pedro De La Cruz, mudou o jogo. O jogo melhorou. Então, o Tite já quer poupar os caras. Beleza, entra no primeiro tempo, vai lá, resolve, mata o jogo e depois vai poupando os caras. Poupa os caras depois. Poderia muito bem fazer isso aí. Agora, quando esse time pequenininho aí, quanto o Atlético Goianiense, cara, os caras podiam ter virado. Podia facilmente ter virado. O Flamengo não pode ficar dando esses mole não, cara. Tem oportunidade, irmão, é pra sacolar. JJ não tinha disso. JJ tava ganhando de 3, 4, 5 mesmo, pra cima. Porra, arrebenta. Agora com a mais. Os caras ficam na retranca. Porra, tem que parar com essa retrancagem. Parar com isso aí. Cara, eu gosto muito do Pilhado por causa disso aí. O Pilhado fala a verdade, meu brother. A verdade é essa. Porra, vergonhoso. Vai falar, defesa, beleza, tá sofrendo poucos gols. Mas, e nesses jogos que estava com um jogador a mais? E o ataque? Por que não teve ataque? Se a defesa já estava com, os times dos caras estavam com um jogador a menos, a defesa ia sofrer menos. Por que não era do ataque pegar e massacrar? Tem uma coisa errada aí, né? Porra, me ajuda. E o Vampeta falou uma parada de verdade. Caçaram a cabeça do Dorival falando isso e aquilo. E olha que o cara foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Mano, se o cara ganha 2 títulos desse tamanho, o cara não é qualificado para continuar no cargo. Eu não sei quem é qualificado para ficar num cargo desse. E na entrevista do Abel, cara, ele falou uma parada verdade. Que eles dão tempo para ele poder trabalhar. O Abel tá muito tempo no cargo. Entendeu? O Abel, porra, é o técnico que tá mais tempo no cargo no futebol brasileiro. Incrível. E o cara com time, vamos dizer assim, de menor qualidade, com custo menor do que o Flamengo, entre aspas. E o cara consegue ganhar tudo, cara. E não tem disso não, todos os jogos são difíceis. Irmão, é pra entrar em todos os jogos como se fosse uma final. Todos os jogos são uma final. Honra a camisa, meu brother. Honra a camisa. Honra esse salário. Porra,
Não pode uma parada dessa. E você, rubro-negro carioca, apaixonado pelo Mengão queridão, deixa aqui nos comentários sua opinião sobre o que está acontecendo no Mengão queridão. E até as próximas notícias do Flamengo.